Você já viu o ovo de avestruz? O avestruz coloca um ovo colossal, em média quase 2 quilos. Dá mais ou menos sozinho 2 dúzias de ovo de galinha. E aí eu te pergunto, quem é conhecido por botar ovo, o avestruz ou a galinha? Pois é, a galinha. Sabe por quê? Porque a galinha bota o ovo e cacareja, espalha para todo mundo que ela botou o ovo, diferente do avestruz que enfia a cabeça num buraco e deixa o popozão exposto e vulnerável a qualquer um que passa. Pois é, essa é a analogia, demonstra bem o que é a comunicação do governo Lula, esse grande avestruz que bota ovos colossais e que ninguém fica sabendo que ele colocou, diferente do governo galinha do Bolsonaro, que nem ovo colocava, mas cacarejava o tempo todo. Pois é, e é aí que está a principal responsável pela perda constante de popularidade e mais agressiva agora no final do ano do governo Lula, que sofreu 3 ataques sem reação dos avestruzes, o avestruzão Rui Costa, o avestruzão Haddad, que ficam aí com aquela pose de avestruz, eu sou grandão, ninguém me mexe comigo, e o que acontece? Tá lá as galinhas, os pintinhos Nicolas, infernizando o tempo todo. O que aconteceu para derreter 10% da popularidade do Lula, que já vinha em cima do muro desde o começo do ano, mesmo tendo aumentado substancialmente a economia, as pessoas estão com mais dinheiro no bolso, basta você ir nos supermercados, nas praias, ver que o cara está muito mais tranquilo que no tempo do Bolsonaro, que a gente está tendo um período de pleno emprego como nunca teve no Brasil e a imagem do governo está ruim. Pois é, houveram 3 situações sempre envolvendo a economia, ou seja, para criar aquela impressão de que as coisas não estão bem. Na saída do Campos Neto, ele criou todo aquele terrorismo junto com o mercado financeiro especulativo para aumentar o dólar, vocês lembram? E conseguiu, o dólar chegou a quase 6,50, tinha gente falando que ia bater R$ 7 esse ano, e o que aconteceu depois que o sujeito saiu? Pois é, hoje o dólar voltou lá para 5,90 e está em queda. E eu pergunto para você, o governo usou isso para mostrar que era o cara do Banco Central, mudou o cara do Banco Central, o dólar abaixou? Não. Deixa a imprensa que ela abastece com dinheiro o tempo todo falar que foi porque o Trump assumiu e não cumpriu as expectativas que o mercado estava esperando. Ou seja, quando perde, quando tem manipulação lá do Campos Neto, que ferra todo mundo, na conta do governo, Gastão que fechou sem devermos praticamente nada no ano passado. Entretanto, quando o governo troca o presidente do Banco Central e o resultado aparece, não aparece um do governo para mostrar que foi a intervenção, ações do governo que fizeram a diferença e acabaram com aquela farra. Outras 2 coisas foram, mais uma vez, o agronegócio, a parte bandida do agronegócio escondendo alimentos como café para superinflacionar os preços nas gôndolas. Chegou a aumentar 40% enquanto os caras estavam escondendo o café. E aí eu te pergunto, você viu o governo mostrando isso? Não. Teve esse pateta aqui soltando no ar palavras sem sentido, dando a entender que ia liberar alimento vencido para vender, dando a entender que poderia congelar, não falou nada disso, mas como não sabe se comunicar, falou as coisas pela metade e aí as oficinas do demônio saíram espalhando um monte de mentiras por aí, sendo que de novo o avestruz fez o quê? Enfiou a cabeça no buraco em vez de vir a pulga e mostrar seu tamanho perante as galinhas. E por último, logicamente, o escândalo do Pix. Esse foi para macetar mesmo. Um monte de mentiras inventando que ia criar imposto em cima do Pix, mas que colou por quê? Porque desde o Cleitinho que começou a mentira, ficou quase 10 dias a mentira crescendo, e o governo e a comunicação do governo não tomaram atitude nenhuma para mudar isso. Mas não é só comunicar e rebater, não é só reagir, mas é impor agenda. E aí é outro erro do governo, que insiste em fórmulas de comunicações atrasadas, sempre aquela coisa burocrática, e aí o presidente Lula tem sua responsabilidade. O Lula é muito bom de discurso, mas acho que só se pode fazer discurso em cima de evento, microfone, aquela chatice que mostra aquele monte de ministro, aquele bando de puxa-saco, todo mundo puxando o saco do outro, até que chega a hora do Lula fazer seu discurso. E ele acha que as pessoas vão esperar todo esse tempo para fazer o discurso,
para ouvir o discurso que o Lula tem que falar. Pois é, poderia ser mais proativo. O Lula tem à disposição, como todo presidente, o direito de falar em cadeia nacional a hora que ele quiser, o tempo todo. Outra coisa, lembra do Bolsonaro e o seu cercadinho que a gente debochava? Pois é, aquilo funcionava, aquilo era o presidente falando com o populacho todo santo dia, e dando a versão dele das coisas e ele dando a agenda do que seria discutido durante o dia. E eu te pergunto, você vê o Lula fazendo isso? Não, fica nesses eventos que sempre chegam atrasados. É mais ou menos quando você chega em algumas repartições de políticos tradicionais da esquerda, do PT, e tá todo mundo lá empenhado em fazer panfleto, sendo que num zap você mandava a informação para chegar em muito mais gente naquela hora, matava a informação, que a informação tá ágil. Agora o panfleto você vai ter que desenvolver, depois vai ter que mandar para a gráfica, depois que voltar da gráfica você vai ter que distribuir na rua, vai levar uma semana para a informação chegar, e quando ela chegar ela já está atrasada, o assunto já é outro. Diferente é a mesma coisa que o governo Lula faz, está nos modelos analógicos, falando, esperando montar o evento para fazer o discurso, para dar tempo da oposição rebater o que ele vai falar, antecipar e ele já chegar tendo que responder questões. Ou seja, você perde a vantagem de ser o cara que coloca a bola no jogo, o cara que chuta no gol, porque o governo evita o tempo todo se posicionar. E nós já vimos o que acontece com um governo que nos posiciona e não escolhe lado. Está na hora, por exemplo, do governo abandonar esse slogan da união e reconstrução, porque está nítido que não existe capacidade de união enquanto a extrema-direita estiver aí circulando por aí, disseminando mentiras. É nós contra eles, é luta de classes, e o governo precisa, principalmente o presidente Lula, começar a vir mais a público e deixar claro, e ele mesmo desmentir toda vez que tem mentira, e se adiantar. Ele anuncia as coisas o tempo todo e ele cria a agenda. Como é que a gente está no governo e quem pauta os assuntos é uma oposição, e uma oposição toda incompetente, que só sabe fazer fofoca o tempo todo. Portanto, estamos perdendo para nós mesmos. Por quê? Porque tem dois aqui que estão mais preocupados em ficar brigando um com o outro para ver quem é que será o sucessor do Lula, sendo que nenhum dos dois apresenta os resultados. Um prefere ficar bajulando o banqueiro em vez de mostrar para o povo que ele está do nosso lado, e o outro fica de conversinha o tempo todo tentando minar o fulano. Ou seja, não vai dar certo. Nós precisamos de gente que tenha pulso e faça as coisas acontecerem e mostre para o povo, olha, todo do seu lado. Por exemplo, o Haddad vive falando que vai aumentar imposto de rico para amenizar o do resto de todos nós que pagamos. E não é, só que o problema é que ele só fala, ele não faz. Tem que mandar, igual mandou aí para taxar os super ricos, mas tem que mandar junto, atrelado, a baixar o do pobre. E ficar o tempo todo martelando para todo mundo e jogar nas costas. Ó, tá vendo? Eu mandei, você quer pagar menos imposto? Eu mandei a proposta e o Congresso que não está deixando. Se não sair é porque os deputados não deixaram. Cadê a proposta de reforma agrária do governo Lula, já no 5º mandato do PT, e até hoje não sai a mãe de todas as reformas, e que acabaria com esse tipo de chantagem do agronegócio brasileiro, que sempre, não adianta, esses fazendeiros sempre vão estar do lado de lá, porque eles vivem, eles são herdeiros do tempo da escravidão, eles querem explorar a pessoa até o osso só para eles aparecerem com suas caminhonetonas por aí, sendo ignorantes, mas com o bolso cheio para humilhar os outros. Portanto, não adianta querer ganhar quem não vai estar do nosso lado e abandonar aqueles que acreditam na gente. Então, se o governo quer resolver esses problemas, que agora estão acendeu até sinal vermelho na comunicação, tem que mudar essa postura de avestruz e ter uma postura mais de galinha. Galinha que quando não está botando ovo, está ciscando, caçando assunto, como era o Bolsonaro. Ele passou o tempo todo sem fazer nada e a gente tinha a impressão que toda hora ele ocupava o noticiário com uma história nova diferente. Como o Trump, inclusive, está fazendo. Ele vai, faz um auê, depois recua, faz um auê, depois recua, e a gente só está falando de Trump o tempo todo, esquecendo muitas vezes o nosso país. Está na hora do Lula aprender a comunicação nova, como é que funciona, e principalmente falar por segmentos. Até agora eu não vi o governo falar para as pessoas que estão preocupadas com o combate à corrupção, não vi ele falar para evangélicos, não vi ele falar para os setores que são hostis ao governo. Portanto, está na hora de começar a ir para cima, em vez de ficar botando ovos colossais que ninguém sabe que ele botou. E você, o que pensa a respeito, deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar.